croquete. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal do YouTube. Eu sou a Bia, aqui é o Chá Comigo, um lugar onde a gente vai falar sobre livros. E o livro de hoje, muito tardiamente, porque eu acho que eu sou uma das últimas pessoas que leu esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E assim, gente, eu quase que eu perco a minha carteirinha LGBT, porque eu não li esse livro. Eu fui ler, foi o meu primeiro livro do ano. Eu li ele em janeiro, então faz um tempo. Se eu contar alguma coisa errada aqui é por causa disso. Mas quase que eu perco a minha carteirinha. Eu não desconfiava que era um livro LGBT, por mais que todo mundo que eu ouvisse falando sobre esse livro era gay. Eu acho que eu vou falando da história e dando a minha opinião. Então vai ter spoiler, né? Mas eu acho que eu era a única pessoa sem spoiler desse livro. Na história nós vamos conhecer a Monique, que é uma jornalista. Ela trabalha numa revista chamada Vivante, mas dentro da revista ela não tem muita relevância, ela ainda não conquistou a confiança da chefe dela, então ela só faz pequenos textos, revisões, essas coisas. Até que um dia a chefe dela chama ela no escritório, diz que é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, a Evelyn Hugo, quer dar uma entrevista para anunciar que ela vai leiloar seus vestidos icônicos para a luta contra o câncer de mama. O que é curioso disso é que a Evelyn disse que só vai dar essa entrevista pra Monique. Então a chefe dela questiona, fala tipo assim, você conhece ela? O que é isso? A Monique fala que não, que ela nunca teve nenhum contato com a Evelyn Hugo, por mais que o pai dela fosse produtor de filmes, eu acho que o pai dela era alguma coisa assim. Ela não chegou a conhecer a Evelyn Hugo, porque o pai dela morreu quando ela ainda era criança. Fato importante. A chefe decide confiar nela, fala, olha, então tá bom, se você não conhece ela, você vai lá. A chefe até aconselha, você não tem experiência, a Evelyn Hugo é uma mulher com experiência nisso, de dar entrevista, então não deixa ela montar em cima de você, se imponha, consiga o que a gente quer, dá seu nome, bicha. Bom, depois disso ela vai pra casa, estuda mais sobre a Evelyn Hugo, ela já conhecia, como eu disse, ela era muito conhecida, né, pelos filmes que ela fazia, então ela só deu uma pesquisada ali pra saber mais ou menos o básico, assim, confirmar o que ela sabia, e se preparou pra ir lá com firmeza conseguir a entrevista que talvez desse a ela algum tipo de relevância na revista e fizesse ela ter mais trabalhos desse tipo. Então, assim que a Monique chega na casa da Evelyn e as duas vão pro escritório, a Evelyn fala que não era nada disso, que ela não queria dar uma entrevista sobre vestidos para leilão, o que ela queria era que a Monique escrevesse um livro póstumo dela. O que deixa a Monique bem confusa, tipo, amiga... A Monique ficou um pouco sem saber se ela aceitava o trabalho ou não, porque isso colocaria o trabalho que ela já tem em risco por um livro que não fazia muito sentido, né? A Evelyn tava ali, tava bem, tipo... se é um livro póstumo, eu vou ter que esperar você desviver. Vou ter que esperar você... Dedo na garganta significa morte. Então a Monique aceita escrever o livro. Ela descobre que a Evelyn não é só essa mulher fútil que teve 7 casamentos, a história dela é muito mais profunda. E no final de toda essa quase confissão da Evelyn, ela conta o motivo do qual ela escolheu a Monique para ser a autora da biografia dela. Bom, então basicamente o livro é dividido pelos maridos, né? Então a gente vai... Os capítulos são os maridos. São 7, anotei aqui, né? Temos o Ernie Dias, que é o pobre. O Ernie, ela usou ele pra conseguir sair da casa com o pai, que era super abusivo, e sair da cidadezinha que ela morava e conseguir chegar em Hollywood pra ser atriz. Depois a gente tem o Don Adler, o maldito. Ele era um maldito mesmo. A gente vai ter o Mickey Riva, o insaciável. Depois tem o Rex North, que é o esperto. Aí tem o Harry Cameron, que é o brilhante. Max Guihard, o decepcionante. E o Robert Jamison, o pacato. Então, dentro desses 7 casamentos, tem sempre um motivo deles terem acontecido. Seja interesse, seja para cobertar, mas teve sempre um motivo. Como eu disse, o Ernie foi pra ela conseguir sair do pai e da cidadezinha que ela morava e chegar em Hollywood. Depois tem o Don Adam, que é filho de ator, ele já tinha uma carreira, tudo. Quando ele conheceu a Evelyn, os dois ficam juntos. No começo ele é um cantador super maravilhoso. Depois que se casam, ele começa
a ser o marido abusador da Evelyn quando ele se estressava ou quando acontecia alguma coisa ruim, ele descontava tudo na Evelyn quando chegava em casa. Ele queria pagar mais a Evelyn do que ela já havia se apagado, porque a Evelyn é uma mulher latina, cabelo moreno, tudo. Pra chegar em Hollywood, ela teve que mudar o nome dela, mudar a cor do cabelo, quase que mudar a etnia dela. Esqueceu completamente que ela sabia falar espanhol pra ser aceita em Hollywood. Lembrando que esse livro se passa por volta de 1950, então tem várias coisas que hoje em dia a gente fica achando absurdo. Tipo, eu quando li, várias coisas que ficava, meu Deus do céu. Mas eu tava a lembrar que, tipo, se hoje em dia a gente ainda acha a indústria muito opressora, imagina naquela época. Então, o Dom tenta fazer ela mudar de sobrenome pra, tipo, quando falarem dela, remeter a ele, mas ela não aceita. E foi muito tóxico com ela, até que chegou o divórcio. E ele, como já era filhinho de Hollywood, todas as portas se fecharam pra Evelyn. Ela não podia falar o que aconteceu no divórcio. E pior de tudo, que quando vazou alguma coisa, que foi através da empregada, que sabia que a Evelyn sofria violência doméstica, a empregada preferiu falar que a Evelyn era uma chefe megera. Ela era a melhor chefe do mundo? Não. Mas assim, a mulher sofria violência doméstica e a empregada preferiu falar que ela era uma megera, uma chata. Então, durante o relacionamento dela com o Dom, a gente tem a aparição da Célia Esther James. A Célia chegou e eu fiquei assim, ó, desconfiada. Fiquei meio assim, mas pensei, não, nada a ver. Até que tem uma cena das duas na casa da Evelyn, em que tem muita tensão nessa cena, porque assim, eu estou imaginando coisas porque eu não sabia mesmo que era um livro LGBT. Então, quando aconteceu essa cena, eu fiquei assim, gente, mas como assim? Ela é super hétero, ela casou 7 vezes com homens, ela é hétero. Aí aconteceu essa cena, você sente ali toda uma tensão com elas duas bebendo vinho. A Célia perguntando pra Evelyn sobre a relação dela com o Dom. A Evelyn tinha... sexualmente a relação dela com o Dom era muito boa, então ela fala isso pra Célia e a gente vê que a Célia ficou meio chateada com essa informação e eu fiquei tipo... Até que eu acho que já, ou um pouco antes do divórcio, ou já divorciada, eu acho que já divorciada, elas estão numa festa, se encontram numa despensa, no armário de vassoura, não lembro direito como que é a cena, e ali tem o primeiro beijo das nossas divas. Elas ficam juntas. Bom, mas é isso, né? Pra não levantar suspeita nem nada, a Evelyn decide ir pra outro casamento, que foi com o Mickey. O que aconteceu? O Mickey falou pra imprensa que ele tinha interesse na Evelyn. Então a Evelyn só, tipo, aproveitou a deixa, né? Tipo assim, tá disponível. Aqui um anel no meu dedo. Exatamente. Ele falou pro mundo, em vez de falar pra Evelyn, né, que gostava dela, ela aproveitou e falou, veio de bandeja, basicamente. Então ela fala com a Célia, fala tipo, olha, eu vou fazer isso pra não levantar suspeitas e tudo. A Célia não gosta muito, é uma coisa bem recorrente no livro, né? A Célia é muito incomodada com a sexualidade da Evelyn, porque a Evelyn é bissexual. E a Célia fica muito chateada com isso em várias cenas do livro. Nesse momento ela também fica, porque pronto, a Evelyn ia ter que ir encontrar ele. Eles iam casar em Las Vegas pra ser esse casamento super rápido. Também pra chamar muita atenção. A Célia tá muito, né, chateada. Mas pronto, a Evelyn foi lá, fez isso. E aqui, eu já queria falar uma coisa. Tem um problema grandíssimo de comunicação entre as duas, eu acho. Porque é a relação que a gente mais vê a Evelyn sendo ela mesma. E a gente vê que a Evelyn tem muito problema na comunicação dela. Porque ela falou pra Célia, eu vou lá, vou casar com ele em Las Vegas. E não falou pormenores. E a Célia não pensou em pormenores. Então, quando a Evelyn vai, casa com ele, no outro dia eles já se separam, porque o cara era super superficial. Tipo, no outro dia, quando ele vê a Evelyn sem maquiagem, acabado de acordar, não sei o que, ele fica tipo, nossa, então você é assim na vida real? Eles têm um divórcio, mas eles fazem sexo, né? Nesse casamento, assim, pra consolidar, não sei qual foi a linha de raciocínio da Evelyn. E ela não falou isso pra Célia, tipo, elas não conversaram sobre isso. Então, quando ela volta, ela também não fala isso pra Célia, eu acho. Como eu disse ali em janeiro, eu não lembro direito, mas eu acho que ela não fala isso pra Célia. E aí, daqui a pouco, ela aparece grávida. Ela tem que falar pra Célia, né? Tipo, não lembra aquele dia lá, menina?
Aí a Célia surta, que também é outra coisa que eu não gosto da Célia. Quando ela surta com a Evelyn, ela é muito baixa. Aí a Célia surta, xinga a Evelyn, as duas terminam. A Evelyn ou faz um aborto, ou tem um aborto espontâneo, não sei, mas não tem a criança. E as duas se separam, né? Depois a gente tem o Rex. Ele é bem inútil, assim. Basicamente os dois se casam só por... Eu não lembro direito por quê, mas é por nada, eu acho, assim. Acho que a Evelyn só se casa com ele porque os dois têm interesses em comuns, alguns ideais iguais, mas nunca rolou química entre eles, de verdade. Ele nunca tentou nada com a Evelyn também, acho que ele chegou a tentar uma vez, ela falou tipo, não, brigadão. Os dois tinham quartos separados, foi uma relação bem fria. Até que o Harry, esqueci de comentar, o Harry, que é o melhor amigo dela, ele é gay, então ele também não pode falar sobre isso em Hollywood, né? E aí ele se apaixonou pelo irmão da Célia. Meio que ele precisava ter um casamento de fachada também, e os dois entram em acordo pra se assumir. O que foi ótimo, porque também o Rex estava apaixonado por outra pessoa, então a Evelyn e o Harry fizeram um flagrante falso. Eles foram pra um lugar, fingiram que estavam ficando, pra ter esse flagrante, já justificava o divórcio dela com o Rex e o anúncio do casamento com o Harry. Nisso ela se reaproxima da Célia, né, naturalmente, já que agora ela tava casada com o cunhado da Célia. E aí elas se reaproximam e esse eu acho que é um dos momentos mais tranquilos, assim, do livro, que daí as duas ficam juntas, eles ficam juntos, tá tudo indo bem, tá tendo trabalho, né? As coisas estão se estruturando, eles estão vivendo ali lindamente como um quadrisal, até que, eu não sei se a ideia veio do Harry ou da Evelyn, mas eles decidem que querem ter um filho, e aí vem mais um abalo, né, na relação das duas, porque a Evelyn quer ter o filho, e ela é bissexual, né, então, tipo, o Harry que era gay, né, mas aí o problema era dele. Mas ela, tipo, queria ter filho, os dois já estavam ali, né, dispostos, a Célia fica, tipo... Mesmo sendo um homem gay, ela fica muito incomodada. Mas os dois vão, né, fazem o negócio acontecer. Nasce a Connor, que é super lindo, assim, a Evelyn tem uma conexão super bonita com isso da maternidade. Olha, sangue de Jesus tem poder. Gente, tem poder. Mas, então, o Harry e a Evelyn têm uma parceria super bonita da criação da Connor. E em vários momentos na descrição, a Evelyn fala do quanto que a Célia foi muito egoísta até, né, nesse momento, porque ela ficava muito incomodada com a Evelyn e o Harry, que são melhores amigos, e que o Harry tinha outra relação. Mas ela ficava muito incomodada que os dois tinham esse vínculo que era serem pais da Connor. Então, assim, em vários momentos, você vê que ela demorou um pouco pra criar esse contato e tudo. Mas ok, foi passando o tempo, aquela realidade se normalizou, eles estão vivendo super bem e tudo. Até que um dia a Célia encontra um trabalho pra Evelyn, porque ela acabou parando de ser chamada pra filmes depois de ser mãe. Então a Célia passa esse trabalho pra Evelyn, ela vai se encontrar com o diretor e lá ela descobre que ela iria ter que contracenar com o Dom, o ex dela. E aqui é uma da minha outra queixa, né? Que a gente já teve sobre a Célia ser bifóbica, sobre a Célia, não quero só falar mal, sobre a Célia ser muito grosseira com a Evelyn quando ela tá brava. E agora é esse momento em que o Dom reaparece, ele parou de beber, ele tá sóbrio, não sei o quê. Aí ele quer se desculpar com a Evelyn, falar tipo, ai, desculpa o jeito que eu era com você naquela época, não sei o quê. E ela aceita desculpa e ele tem tipo uma redenção. E eu fiquei tipo, cara, não gostei disso, eu achei super desnecessário, tipo... De verdade, não gostei dele ter tido essa redenção, porque... Ai, gente, eu acho que, gente, assim, pede desculpa numa carta e queima, entendeu? Ai, nossa, eu fiz muito mal pra Evelyn. Escreve ali uma carta, queima e deixa a menina em paz. Mas eu faço o que com a carta do pai? Queima. Ah, achei que ia queimar a pessoa já. Que horror. Não, tipo, eu não gosto muito de livros que tem isso dessa redenção de uma pessoa que foi violenta com a outra. Tipo,
Acho que assim, é porque a pessoa tá pedindo desculpa, acho que muito por uma necessidade dela. É um egoísmo de você não sentir aquela culpa também. Exatamente. E aí você colocar outra pessoa que ficou vivendo meses, anos, que seja, naquela situação violenta, nesse lugar de tipo, ai, você pode me dar o seu perdão? Tipo, sei lá, lida com isso de outro jeito, não me envolve nisso. Assim, eu não gostei disso, uma coisa que quando aconteceu eu fiquei tipo, pra quê, sabe? Tá faltando ator em Hollywood fictícia. Podia inventar mais uma pessoa pra ser a pessoa pra contracenar. Mas pronto, ela aceita ali a desculpa e tal, eles contracenam e é tudo maravilhoso, porque o Dom é uma nova pessoa, depois parou de beber. Aí o que que acontece, gente? Que nesse momento, assim, eu fiquei... O diretor, a Evelyn e o Dom iam ter uma cena de sexo, que ia ser aquelas cenas normal. Só que o diretor falou assim, vamos fazer uma coisa bem explícita, bem... pra sair da casinha, pra ver se a gente ganha um prêmio, não sei o quê. Aí a Evelyn, tipo, depois ali conversando com eles, tava usando o toque, fala tipo, tá bom, né, não sei o quê. E aí ela pensa, né, mas a gente pensou tanta coisa. Mas ela fala assim, não, vou falar com a Célia, né, vou falar com ela, tal, não sei o quê. Só que pronto, a gente já tem vários momentos da Célia chateada com a Evelyn por ela estar fazendo qualquer coisa perto de um homem, né. Então, acho que por causa disso, a Evelyn não fala e pior de tudo, ainda fica ignorando a Célia. Então, tipo, enquanto ela tá fazendo isso errado, ela não fala com a Célia e ainda fica estranha com a mulher. Que legal, né? Ela grava a cena, super explícita. Depois ela chega em casa. Depois que ela grava a cena, ela quer falar com a Célia. Eu não sei se é assim que ela grava a cena ou quando acabam as filmagens. E aí, tipo, ela vai ter que falar em algum momento, né? Porque a menina vai ver um filme. Só sei que ela vai falar com a Célia depois que o negócio tá feito. Só que aí ela fala pra Célia como se fosse pra elas discutirem. Ela chega, porque o diretor falou pra eu e o Dom gravar uma cena de sexo mais explícita, não sei o quê. Como se não tivesse já acontecido. E aí a Célia fala, tipo, olha, eu acho que não, né? Acho que você tem que falar pra ele que não, nada a ver. E aí a Célia fala, tipo... Me auto-sabotei. É que já tá feito. E aí, nisso, a Célia surta, eu acho que é, tipo, um dos momentos, assim, mais marcantes. Ela fala que a Evelyn é só um par de peitos. Ela, tipo, super esculacha ela, assim, tipo... Tinha qualquer relevância por causa disso. E as duas terminam. E eu fiquei, tipo, gente do céu. Porque, assim, esse é um conflito que eu acho que é muito polêmico, assim, pelo menos pra mim foi. Porque eu não acho que a Evelyn tá certa. Só que ao mesmo tempo é o trabalho dela. Então, assim, a Célia é atriz, entendeu? Tipo, por que você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Mas o maior erro é o que você trouxe já desde o início, que é falha de comunicação. Sim, a Evelyn tem muita falha de comunicação, isso é certo. A gente viu, tipo, em todos os momentos ela não fala as coisas explicitamente, aí acontece a merda, tem a consequência, né? Sim. Mas eu acho que, tipo... Falando, ok, o erro da Evelyn foi ter feito a cena sem falar com a Célia. Sim. Mas a Célia, se passar horrores, mesmo ela sendo atriz, tipo, eu acho isso errado. Mas então eu achei essa cena muito polêmica por causa disso. Porque a Evelyn tem muita parte, né, desse erro. Acho que majoritariamente o erro é dela, porque a gente não consegue nem saber o que a Célia ia fazer, né, antes. Porque a Evelyn só falou depois. Mas acho que a Célia perde ali a razão dela a partir do momento que ela esculacha a Evelyn. Tipo assim, desce totalmente de nível, você fica assim, amiga, calminha. Então, e o pior é que ela perde a Célia, as duas terminam e quando o filme vai ao ar, a Evelyn é linchada. É de se imaginar, né, que naquela época machismo, tá bem alto. Mas então... naquela época existia o machismo era muito pior do que é hoje em dia, sei lá, né? Mas a Evelyn foi totalmente linchada depois que essa cena saiu, né, no filme. Enquanto o Dom foi super aclamado pela mesma cena que os dois gravaram, mas era 2 pesos, duas medidas, né? É assim o diretor? Obrigada. Então, a Evelyn, nesse momento, ela tem uma reflexão do quanto que isso não valeu a pena, porque ela perdeu tudo, né? Ela ficou, tipo, malquista de novo no sets, né? Porque quando ela termina com o Dom e ele, como ele era
ali filhinho querido de Hollywood, ele consegue fazer todo mundo fechar as portas pra ela, então ela batalha horrores pra voltar, pra ela perder de novo isso por causa de uma coisa que, tipo, era pra ser normal, né? É só uma cena, só uma atuação. E ela tem essa reflexão de que ela perdeu oportunidade de trabalho e perdeu o amor da vida dela por conta do machismo, da hipocrisia da época, né? A gente foi olhar meu roteiro aqui e falei errado. O marido do Harry não é irmão da Célia. O marido do Harry é marido da Célia, que está com ela pra disfarçá-lo com o Harry. E aí o Harry com a Evelyn pra disfarçar com ele, né? Mas o que acontece é que o John morre, ele tem uma morte prematura, né? Ele morre e nisso o Harry se entrega 100% pro alcoolismo, ele fica super depressivo, ele continua sendo um pai super querido e tudo, mas ele se entrega super pra depressão, super pro álcool, fica sem era nem beira. Bom, só sei que nessa basicamente fica a Evelyn, o Harry e a Conan ali juntinhos, nessa realidade deles, tentando ali fazer o Harry ficar bem e tudo. Um dia eles estão vendo o Oscar e a Célia ganha ali um prêmio e nisso ela faz uma piada interna, tipo ali no Oscar, na hora do discurso dela, faz uma piada interna da Evelyn e dela. Eu não lembro direito agora, eu não lembro qual que é a piada, mas isso tipo faz a Evelyn ficar super, meu Deus do céu, será que eu ainda tenho chance e tudo? E o Harry fala, liga pra ela, né, vai que, nunca se sabe, já passou muito tempo, né, mas ela não tem coragem, o que ela faz é escrever uma carta pra Célia. No meio disso, o Harry morre. Gente, juro, esse livro vai fazer assim, ó, agora. O Harry morre, ele bate o carro embriagado. Nisso, a Evelyn já tava desconfiando que tava acontecendo uma coisa, que ele estava com alguém, porque ele tava tendo tava um pouco melhor. Mas eu acho que ele chega a parar de beber, ele vai tendo uma recuperação e a gente entende que é porque ele tava gostando de alguém. Só que naquele dia ele acaba bebendo, porque a gente vai descobrir no final. Eu não sei como é que a Evelyn chega até ele, não sei se ela tá dirigindo na direção, porque eles moram juntos, então não sei se ela tava indo pra casa e vê o carro batido. Quando ela chega lá, tá o amante do Harry e o Harry, o amante que tava... Não, o Harry que tava dirigindo, ele tava bêbado, né, por isso que eles bateram. O que a Evelyn faz é trocar eles de lugarem. Ela pega o Harry, coloca no carro que ela tava com o motorista e coloca o amante no motorista e leva o Harry pro hospital pra tentar salvar ele, porque ele ainda tava vivo. Mas ele acaba morrendo depois. Só que pra imprensa diz que ele morreu de aneurisma em vez de por dirigir alcoolizado. Então o Harry morre, a Connor, a filha, começa a beber, usar drogas, viver em festa, tudo. Atitudes super autodepreciativas, porque ela também não conseguiu lidar com a morte do pai. E nesse meio tempo, a Evelyn e a Célia estão trocando cartas. Depois que a Evelyn mandou a primeira carta, elas estão se correspondendo. A Evelyn, nessa época, já foi para outro casamento, que é com o Max, que é o decepcionante, que é o... É só um carinha X, assim, que ela pensou que poderia ser qualquer coisa. Mas aí Mas aí dá pra ver que ele só tá meio que procurando a fama, né? Ele está com ela. E quando um dia ele tá ali mexendo nas coisas da Evelyn e descobre as cartas que ela trocava com a Célia, ameaça de contar isso pra imprensa. A Evelyn fica tipo, ai, faz o que quiser. E quando ele expõe as cartas, né? Fica parecendo só que ele era muito amargurado, que ele não superou. Amigo, supera. Nisso, as nossas divas têm um date, vão se reencontrar depois de anos. Chegando nesse date, elas estão ali, né? E aí, como que você tá? Não sei o quê. Até que a Célia fala que ela está com uma doença terminal no pulmão. Gente, juro. Fica assim. Nesse momento ela fala, não, a gente vai ficar junto, ponto, acabou, vou ficar com você nesses últimos momentos. A Evelyn casa com o irmão da Célia, né, pra justificar essa proximidade. Elas se mudam pra Espanha até pra tentar salvar a filha da Evelyn, que tá se perdendo super ali, né, nesse mundo, depois da morte do Harry. Eles vão pra Espanha, o irmão da Célia acaba virando um super tutor, assim, pra Connor, os dois têm uma proximidade boa e tudo. A Evelyn casa com ele também pra
conseguir ter isso. Quando a Célia morrer, ela ter a herança da Célia e tudo. E é super bonitinho esses últimos momentos, assim, tipo, a cena delas juntas depois de todos esses anos, depois dessa notícia e tudo, é muito bonita, assim. E aí a Célia morre. É bem triste, assim, é morte atrás de morte. Essa Sapatona não tem paz, né? Ou você pega um livro que elas vão se amar à distância, ou que vão se beijar na última página do livro, ou alguém tem que morrer. É isso, Sapatão só tem isso. Depois, o irmão da Célia morre. E depois disso, gente, a filha da Célia morre. A Connor morre de câncer de mama. Foi de um jeito, assim, muito feio. A Evelyn fala que foi muito ruim ver ela definhando, assim, foi bem triste, assim. Esse basicamente é o final, assim, é como a Evelyn conta o final da história dela. Termina e a Monique fica tipo, tá, muito triste, essa história foi muito boa de conhecer, saber que você é mais do que uma mulher que foi casada 7 vezes e que tem vestidos muito bonitos. Gente, durante todos esses dias, a Monique ficava, mas tá, mas por que tem que ser eu? Por que eu? Não tô entendendo, não sei o quê. E ela, você vai entender, você vai entender. E aí termina e a Monique não entende, né? Ela fica, tá, não entendi porque você me chamou especificamente. E aí a Evelyn fala que o amante do Harry, o que estava no carro, era o pai dela. Que o pai dela tava tendo esse caso extraconjugal e que naquele dia os dois, né, tinham bebido muito porque o pai da Monique ia terminar com o Harry porque ele não tava mais conseguindo viver essa vida dupla, tipo, ele era casado, tinha a filha dele, ele não queria mais manter isso, então os dois tinham terminado naquele dia. Eu acho que o Harry só tava levando ele pra casa e tudo, mas eles tinham bebido muito, então por isso que eles bateram contra a árvore. E aí a Evelyn entrega pra Monique, né, a carta que o pai dela escreveu pra terminar com o Harry, uma carta que o Harry tinha ali com ele. E aí nisso a Monique fica super puta da vida dela, né? A Evelyn também comenta que ela tá com câncer. Eu não sei se ela comenta isso agora ou se ela comentou em outro momento, mas ela comenta que ela tá com câncer e por isso que era um livro póstumo, né? Porque... Não de base. Sim. A Monique fica super puta porque, tipo... Eu acho que ela viveu anos da vida dela pensando que o pai dela tinha morrido por ter sido inconsequente, né? Ter dirigido bêbado e tal. A Evelyn comenta que ela tá com câncer e fala que, tipo, ela não vai passar pela mesma coisa que a filha dela passou, o que dá a entender que ela vai fazer o oposto de viver. Só que a Monique tá com tanta raiva disso que ela falou, né? Do pai dela, dessa revelação, pra ter falado no final, tudo isso, que ela, quando entende que a Evelyn vai fazer isso, ela já tá fora, assim, já foi embora, que elas tiveram discussão, e ela fica num debate ético, moral, tudo, de tipo, se ela avisava alguém do que ela ia fazer naquele dia, porque basicamente é isso, o livro acabou, ela também ia acabar. E a Monique fica em dúvida se ela avisava alguém, se ela voltava, o que ela fazia. Ela não volta porque ela entende que, tipo, não é só pela raiva que ela tava sentindo da Evelyn, mas também porque é o que ela escolheu. Né, eu acho que ela escolheu, ela fez o que ela queria fazer, que era escrever o livro, falar a verdade dela, contar a história dela de amor com a Célia, e acho que a Monique decide respeitar esse momento. Então a história basicamente acaba assim. A Monique vende o livro horrores, né, ali, tipo, dá super o que falar, esse babado da Evelyn ser uma mulher bissexual, do romance dela com a Célia e tudo, então é um livro que fica muito famoso. E durante essas pausas na escrita, a gente vê um pouco da vida pessoal da Monique. Ela tava passando por ela acabou de se divorciar, ela tá tentando voltar a essa vida de ser solteira, tipo, ter mais autoconfiança e tudo. E esses dias que ela teve esse contato com a Evelyn, ela se empoderou muito. Então, no final do livro, ela também, tipo, dá a volta por cima, segue a vida dela e tudo. Então, é bem legal. Pontos pra trazer mesmo assim, gente, eu vou passar pano sim pra bifobia da Célia. Eu acho que pra época e tudo já devia ser muito difícil entender com uma pessoa que gosta do mesmo gênero. Pra depois você entender que a pessoa gosta dos dois gêneros, claro que é super feio, né? Até pensei, tipo, o jeito que o pessoal olha pros bissexuais até hoje em dia mesmo, né? Parece que os bissexuais têm o tesão de 50 belas de Crepúsculo. Então, assim, cara... Tipo, é bizarro. E ela meio que via a Evelyn assim, eu acho que ela também... tem momentos, eu acho que ela até comenta que era uma insegurança, né? Tipo,
o homem tem algo que ela não poderia dar pra Evelyn e tal, sendo que ela não entendia que, tipo, que a Evelyn sentia por ela muito mais forte que por qualquer outro homem. Então, tem até uma reflexão das duas falando quanto tempo elas perderam por coisas tão bobas, etc. A Evelyn com essa questão da comunicação e a Célia por essa questão de não aceitar a sexualidade da Evelyn. Mas acho que é isso. É como eu comentei também, não gostei da redenção do Dom, mas aconteceu. Fala pra frente. Outro ponto também que eu queria trazer, e que eu acho que também foi uma das coisas que mais dificultou a relação da Evelyn e da Célia, é porque a Célia teve tudo de mão beijada. Tudo. Tipo, um agente foi buscar ela na cidade dela, ela chegou toda bonitinha, ela não teve que mudar nada, ela era perfeita, linda como ela era. Já tinha ou estudado com isso, ou qualquer coisa que seja, enquanto a Evelyn teve que se refazer inteira, tipo, ela não podia nem falar a etnia dela, não podia nada, né? Ela teve que virar outra pessoa. Então, vários momentos que a Evelyn tá assim, tá, eu preciso fazer isso pra conquistar, pra continuar tendo o que eu tenho e conquistar mais, a Célia ficava meio revoltada. Tanto que na cena do momento sexual lá do filme, é isso, né? A Evelyn ficava tipo, cara, mas eu precisava fazer isso. Tipo, não é tão fácil, os trabalhos não chegam tão fáceis assim pra mim. Eu não entendia. Em vários momentos ela não entendia a Evelyn quão mais difícil era pra ela. Então isso também é uma reflexão bem legal do livro. Achei muito envolvente a leitura, foi muito gostoso, eu li super rápido. Até porque é bem no comecinho que a gente descobre esse romance, então isso me pegou super. Eu li super rápido, é muito bom. Eu já tinha lido Daisy Jones, da Taylor, né? Eu gostei desse jeito mais documentário, assim, né? Era só um monte de diálogo, Daisy Jones. Esse é meio que o relato do livro sendo escrito. Então é bem legal o jeito que a autora escreve. Eu acho quantas estrelas? Eu devo ter dado 5 estrelas. LGBT, tô nem aí pra todo o resto. Gostei muito. É muito gostoso, muito legal de ler. Assim, é muito triste o final, né? Todo mundo morre, pelo amor de Deus. Mas é uma leitura que vale a pena. Acho que quase todo LGBT já deve ter lido, mas quem não leu, vale a pena. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que vocês acham, se vocês concordam ou não com a minha opinião. E indicações de livro para próximos vídeos. É isso, curte, comenta, compartilha. E é isso, tchau, tchau.